Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça por André Pimentel. Bom, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora mesmo, não perca tempo, é só você clicar aí, se inscrever, já deixa o seu like porque vem coisas boas por aí, vamos falar de um tema tremendo daqui a pouco. É a doutrina do inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso. A primeira parte desse livro eu trato sobre a história, né? Como esse inferno saiu da Bíblia como sepultura e chegou até os dias de hoje, através desse sistema religioso, como algo espiritual que tem fogo, uma mistureba, né? Algo espiritual que tem fogo e os espíritos lá se queimando e alma se queimando, tudo lá, e de lá do alto todo mundo vendo. Imagina só aquela mãe que está hoje no seio de Abraão, está lá gozando a eternidade, olha para o inferno e vê o seu filho, porque é assim que diz a parábola, né? E é onde eles se baseiam, sabia? Eles tiraram esse encanto de uma parábola. É isso que você vai ver. E a segunda parte desse livro é onde eu trato biblicamente falando do que se refere à palavra sepultura ou à palavra inferno. Tá bom? Adquira hoje mesmo. Então vamos ao tema de hoje, abençoados. Vamos lá? Então vamos ler o texto que dará início aí à nossa mensagem. E um texto bastante conhecido por nós, pois fala de algo que aconteceu naqueles dias. Isso para nós contextualizados com o tempo de Jesus de Nazaré. Para aqueles fora do contexto de Jesus de Nazaré, porque o mundo hoje, o sistema religioso, está fora do contexto de Jesus de Nazaré. 97% da cristandade mundial admite que o texto que eu vou ler em Mateus capítulo 24, versículo 29, se refere ainda a dias que virão, enquanto nós cremos em uma escatologia consumada. Eles esperam que esse acontecimento será para os dias de hoje. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Então está aí o texto que vamos começar lendo, né? Mateus capítulo 24, 29, depois vamos ler também o 30. E diz assim o texto: Logo após a tribulação daqueles dias, antes, se vocês lerem o contexto, Jesus vem falando de vários acontecimentos que iriam suceder até a sua vinda. Então ali se chama, é o momento da grande tribulação. Então depois da grande tribulação, diz o Senhor Jesus, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Vocês vejam que eu estou usando a versão Textos Receptus, que é o Novo Testamento em grego, Mateus 24, 29. E o contexto aqui se trata da parousia, né? Acho que aí está bem claro para todos nós. Vamos ao verso 30, vamos prosseguindo. E diz ali, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Depois de beber essa água, vamos aí explanar essa mensagem. Amados, vamos focar no versículo 29, tá? E isso de fato teve a ver com o fim da dispensação mosaica. O que Jesus está falando ali no versículo 29? Que era o fim de uma dispensação, a dispensação mosaica, tá? Porque a vinda de Jesus, ela está ligada a isto. Todas as profecias do Antigo Testamento davam contas de que o Messias viria para resgatar o povo da cerviz da onde? Da lei de Moisés. Se você pegar todas as profecias que giravam em torno da obra do Messias, se referia ao fim daquela dispensação e nunca ao fim do mundo, de forma global, como pregam o sistema religioso, inclusive contextualizando para os dias de hoje. E o evento marcante para isto seria o quê? O Templo de Jerusalém, o marco maior daquela dispensação, pois era no templo em que a nação de Israel adoravam ao seu Deus, em que os gentios não tinham acesso. Os gentios não tinham acesso sequer a cumprir a lei em sua totalidade. E a nação de Israel, atenção, não era uma nação laica como o Brasil. Era uma nação regida pela religião, o judaísmo.
E quando se fala em destruir o templo, quando Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 2, da destruição do templo, é o mesmo que hoje falar aqui no Brasil, para você ter uma ideia, do fechamento do Congresso Nacional, do fechamento do Supremo Tribunal Federal. É o mesmo que impedir um presidente da República eleito pelo povo de exercer o seu mandato por qualquer força. Não pode. E naqueles dias de Jesus de Nazaré, era assim. Falar em destruição do templo era um crime grave contra o judaísmo, a força, a política daquele tempo. E é o mesmo que hoje estamos vendo aí muita gente pregando que se feche o Congresso Nacional. Não faça isso, tá bom, querido? Ou o Supremo, isso é crime. Então isso é uma comparação, só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo naqueles dias, para que você entenda com a mente que você tem hoje. Então, em seu discurso sobre o fim daquela dispensação, Jesus disse que aquele templo seria derrubado. Mateus capítulo 24, versículo 2. E uma pessoa que falasse isso naqueles dias era passível de punição. E foi uma destas que Jesus falou, que foi uma das acusações que pesaria contra Jesus mais tarde em um tribunal. Sendo que o sistema religioso não enxerga isso dessa maneira. Eles preferem acreditar em um axioma. O que é um axioma? É algo que não se pode provar. E nós estamos falando da Bíblia, não tem como provar na Bíblia. E eles usam isso contra a vida de vocês, esses axiomas, coisas que não podem provar. Dizendo que Jesus ainda vai voltar, que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, o mundo vai acabar, o diabo vai te pegar, você vai para o inferno. Tudo é um axioma. E não tem como provar biblicamente. Dentro da Bíblia não, fora sim. E a pergunta que eu te faço é: quantas vezes o sol já escureceu? E quantas vezes encontramos essa expressão na Bíblia? Do sol escurecer, da lua não dar mais luz e o céu e as estrelas dos céus caírem. Quantas vezes? Diversas vezes. Isso que Jesus está falando não é novo. Isso que Jesus está falando é uma figura simbólica, uma linguagem muito usada em Israel. E parece que hoje os irmãos do sistema religioso se esqueceram que a Bíblia contém muito dessas figuras. Se formos observar no verso 30, Jesus usou outra figura de linguagem, uma narrativa simbólica que sempre o povo de Israel ouviu. Isso que o Senhor viria em glória, com autoridade e poder, nas nuvens, não é isso? Versículo 30, nas nuvens com autoridade e poder. E o que significa vir nas nuvens com autoridade, em poder, em glória? Significa juízo de Deus. No Antigo Testamento, vemos várias passagens em que Deus, usando seus profetas, dizia: virei contra ti nas nuvens com poder e grande glória. Era uma linguagem simbólica e Jesus também está falando sobre isso. E nunca ninguém questionou isso. Nunca ninguém falou, dizendo que eu só acredito vendo. Mas Deus, por várias vezes, veio a fim de implementar o seu juízo na terra contra Israel, a favor de Israel, tudo girando em torno de Israel, atenção para isso. Então Jesus vinha exercer o seu juízo e ele usava essa figura: eu virei sobre as nuvens com poder e grande glória. Mas nunca ninguém viu Deus. Nunca ninguém questionou que lá no Antigo Testamento teriam que ver Deus para que aquilo ali se cumprisse. Então, todas as vezes que Deus aplicou o juízo vindo sobre as nuvens, teríamos que hoje estar esperando. Amados, isso é uma figura de linguagem. Era Jesus dizendo que agora, que não seria Deus que viria nas nuvens, seria Ele mesmo, o Filho. Vocês querem ver uma passagem que fala sobre a vinda de Deus nas nuvens? Vocês querem ver? Vamos ao fato então, abençoado? Contra fatos não há argumento. Isaías capítulo 19, versículo 1. Deus usa aí essa linguagem. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Aqui não está falando de algo literal. Ninguém viu isso acontecer no Egito. Deus vindo sobre as nuvens? Não. Aqui está falando de uma profecia contra o Egito.
E quem viria ferir o Egito naqueles dias? Nabucodonosor. Você consegue enxergar esse versículo, amados, acontecendo de forma literal como está escrito? Ou você consegue imaginar que isso aí é uma figura de linguagem? É claro que é uma figura de linguagem. Então, isso é um recurso para que se entenda, é como uma metáfora. Agora, aquele povo daqueles dias entendeu o recado de Deus. Aquele povo que ouviu Jesus falar entendeu o que Jesus quis dizer. A igreja de hoje em dia não entende. Os sacerdotes entenderam a mensagem de Jesus, tanto que esse também foi uma das acusações que recaiu sobre Jesus, porque ele disse que viria nas nuvens. Quem falava isso era Deus. Tanto que no julgamento, o sumo sacerdote se rasga ao ouvir Jesus falar isso. E isso não tem nada a ver com Jesus vir nos dias de hoje. Isso é uma descontextualização muito da sem vergonha. E todas essas coisas estavam ligadas ao quê? À queda do templo. A queda do templo de Jerusalém. E não aos dias de hoje. Amados, o segundo templo veio abaixo. Não haverá outro. Podem até construir, mas não terá nenhum valor, nem para os próprios judeus que perderam toda a sua linhagem. Vocês sabiam que os judeus não sabem mais de qual tribo eles pertencem. Desde o dia que eles ficaram vagando pela terra, por pouco mais de 2000 anos, ficaram igual a ciganos. Eles não sabem a linhagem. Ainda que ergam um templo, não vai ter valor. Quem são os levitas que vão cuidar do templo? E eles levam isso muito a sério, tá? Então o que estamos tratando aqui era de um evento para uma nação, a nação de Israel, dentro do contexto daqueles dias. E isso marcaria o início de novos tempos. A lei estava saindo de cena. Então Jesus usa a figura de linguagem se referindo ao quê? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas caindo do céu, e os poderes serão abalados. Por que Jesus está falando isso? Jesus está falando que não é o fim, isso não é o fim do mundo. Jesus não está se referindo, está mostrando uma troca de poder. Uma troca de tempo, uma troca de autoridade. Não é o fim do mundo, como pregam o sistema religioso. Sabe por que não é o fim do mundo? Porque em nenhum momento da história Deus se arrependeu de ter feito a terra. Em nenhum momento você lê isso na Bíblia. Ele se arrependeu de várias coisas, de ter feito o homem, por exemplo. Inclusive, quando a gente fala de arrependimento, né? Isso aí é uma forma que o autor do livro encontrou para expressar a tristeza que Deus estava sentindo quanto a seus filhos. Tá? Até porque Deus é espírito. E isso também foi no antigo pacto. Hoje o Senhor restituiu todas as coisas em Cristo. Veja que o Senhor falou sobre o planeta Terra, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, versículo bastante conhecido, tá aí, ó. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma para sempre, queridos. Se Jesus lá estivesse falando em Mateus 24, 29 sobre o fim da terra, ele não estava falando isso de forma literal, de maneira literal. Ele não estava falando. Então, se isso é de forma literal, se Jesus estivesse falando isso de forma literal, como afirma os irmãos do sistema, Jesus estava falando sobre o fim do mundo. E se ele está pregando o fim do mundo, ele está contra as escrituras do Antigo Testamento. Porque em nenhum ponto Deus quis dizer ou deixou que a terra seria destruída. Até porque a terra não tem pecado. Quem trouxe pecado e condenação ao mundo foi a carne. Tanto que a destruição que houve nos dias de Noé foi do homem. A terra não foi da terra. A terra não foi destruída. A terra foi inundada. E mesmo assim Deus salvou a família de Noé. Deus ordenou, falou assim, Noé, bota casal de cada animal aí. Por quê? Porque vai continuar a história de vocês. Mas em nenhum momento mais, depois quando houve dilúvio, o Senhor falou que iria destruir a terra. Ou os homens, né? Deus não iria mais destruir a terra. Por isso que em Revelação, lá em Romanos capítulo 8, Paulo disse que a carne que é a inimiga de Deus, não a terra. Então o problema não é a terra. Jesus não poderia ir contra as escrituras. Ele veio cumprir. Então ele disse, quando ele diz que os firmamentos serão destruídos, ele está usando uma figura simbólica, que quer dizer o quê? Mudança de governo, mudança de autoridade. Veja por que Jesus não poderia estar se referindo ao fim do mundo. Veja, vamos ver um salmo, que fala inclusive de Jesus, né, e o mundo. Por que Jesus não podia? Porque a vida de Jesus foi predita
no antigo pacto. Tá aí, ó. Que eles te temam enquanto o sol brilhar. Enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o nome do rei permaneça para sempre. Que dure enquanto o sol brilhar. Que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Está falando de Jesus. Jesus e a terra. Por isso que Jesus não podia estar falando ali do fim do planeta Terra. Porque aqui é o reino de Deus, amados. Anotem esse versículo. Anotem. Vamos ver um versículo lá do Antigo Testamento em que usa essa figura simbólica dos astros para trazer um entendimento de mudança de governo. Vamos a José, mas anota esse daí, abençoado. É importante você saber disso. Jesus não poderia estar falando do fim do mundo, porque uma estrela ao atingir a Terra, com certeza causaria o fim do mundo, né? A gente, quando vê aí um meteorito, a gente já fica abalado. Imagina uma estrela. Vocês conhecem a história de José, né? Ele foi levantado no Egito, tá? Com poder, foi um plano de Deus para que através de José salvasse a sua família. José era um tipo de Cristo. Em Gênesis capítulo 37, versículo 9, vamos acompanhar comigo, começou a acontecer a mudança na vida de José, e isso vem através de um sonho. E diz: pouco depois José teve outro sonho, e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouça, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Esse foi o sonho de José, e vocês sabem o que aconteceu. Agora, abençoados, isso aqui é uma figura de linguagem. Ou será que na cabeça daquelas pessoas, ou mesmo na nossa hoje, possa se passar que isso aí aconteceu como está escrito? Claro que não, né? Então, da mesma maneira, Jesus disse também lá em Mateus capítulo 24, versículo 29. Ele usa esse recurso, um recurso muito comum até nos dias de hoje. E claro, cada povo tem a sua cultura. Cada um usa conforme a sua cultura. Mas todos que leem esse texto entendem que era um sonho que representava que Deus daria poderes a José. Vamos ler de novo Mateus 24, 29? Vamos ler de novo, abençoado. Até porque a gente vai lendo, a gente vai explicando. E a leitura de Mateus 24, 29 vai ficando clara. Está ali, ó. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então temos que entender isto. O que isso quer dizer? Estava próximo do dia do acerto. Viria o dia de acerto com Israel. As contas seriam ajustadas. E ele falara que o templo seria a indicação de que esse tempo estava chegando, já tinha chegado, né? Esse é o ponto central da sua vinda. E que seria em um tempo de uma geração. De qual geração? A de hoje? Nunca será. Nunca será, abençoada, a geração de hoje. Não pode, está fora. Porque se descontextualizarmos Mateus capítulo 24, versículo 29, desse contexto bíblico, Jesus então está falando do fim do mundo. E o mundo não será destruído. A morte física, sim, essa destrói todos. Deus criou a morte, a primeira morte, implacável. Não tem como fugir disso. Não adianta ter dinheiro, porque ela vai chegar. Agora o mundo continuará de pé. E tudo que já falamos até aqui sobre a vinda de Jesus, né, falamos sobre fome, peste, de guerra, já falamos de terremotos em outras mensagens, tudo isso naqueles dias. Tudo que Jesus predisse que aconteceria antes da queda do templo aconteceu. Vamos ver mais uma profecia, agora contra a Babilônia, e Deus, usando o seu profeta Isaías, usa essa figura simbólica. Vamos então a Isaías, capítulo 19, versículo 9 ao 13. São 4 versículos e vamos ler para que nós tenhamos entendimento. Diz: vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos. Os céus acima deles escurecerão, e as estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer, e a lua não iluminará. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado. Esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos. Tornarei as pessoas mais escassas do que o ouro, mais raras que o ouro puro de Ofir. Pois sacudirei os céus, a terra se moverá de seu lugar, quando o Senhor dos Exércitos mostrar sua fúria
no dia de sua ira ardente. Está ali a figura de linguagem, está em letras maiúsculas aí para vocês identificarem. A mesma que Jesus usou para se referir à passagem de poder que houve no ano 70. Ou seja, a saída de um ciclo, né? Um caos, porque esse é um caos, uma linguagem de caos, para simbolizar essa passagem de poder. A saída de um ciclo é a entrada de um outro ciclo. A saída da lei é a entrada da graça. A saída do império das trevas, a lei, e a entrada do reino de Cristo, a passagem de autoridade. Então, aí você vê uma mesma linguagem que Deus usou para fazer juízo contra Israel. Só que lá em Israel, no ano 70, quem foi que destruiu foi os romanos. Aqui, quem Deus usou para destruir a Babilônia foi o povo medo-persa. Veja nos versos aí que eu vou colocar nos versos posteriores, 17 e 18. Isaías capítulo 13, versículos 17 e 18, que diz: Vejam, instigarei o reino da Medo-Persa contra a Babilônia. Não se poderá comprá-lo com prata, nem suborná-lo com ouro. Matarão os jovens com flechas, não terão misericórdia dos bebês indefesos, nem compaixão das crianças. Texto muito duro, né? Então vocês estão vendo aí. O texto está afirmando o que eu falei. E eu estou usando a Bíblia, dentro da Bíblia. Eu estou sendo limpo com vocês. Aqui eu não preciso de artimanha. Quem precisa de malabarismo é o cristianismo tradicional. Hoje estão aí caçando Jesus voltar, né? Se é bem da verdade, nem caçam mais, né, abençoado? Só se for para matá-lo, né? Só se for para matar novamente, né? Porque hoje os ricos, poderosos desse mundo são os cristãos que ganharam aí riquezas nessas igrejas. Porque hoje eles estão pregando até que Jesus, se viesse nos dias de hoje, ia usar uma metralhadora. E se Jesus tivesse arma naqueles dias, ia usar lá, ia matar todo mundo. Mas vamos ver mais uma passagem que ele fala dessa linguagem de figura? Vamos agora em Ezequiel, onde o escritor também utilizou a mesma figura de linguagem, mostrando o caos que seriam aqueles dias de mudança de poder. Aqui a profecia era contra o Egito. E a linguagem usada para mostrar o caos naqueles dias em que Deus levanta a Babilônia para depor o Egito. Aqui a Babilônia era o agente de Deus para o seu juízo contra o Egito. E se encontra em Ezequiel capítulo 32, versículo 7, que diz: E apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer sua luz. Estão entendendo aí, abençoados, que é uma linguagem de figura, uma linguagem simbólica, uma metáfora? É disso que se trata o texto lá de Mateus, capítulo 24, versículo 29. O problema é que esse véu poderoso que é o cristianismo, esse sistema religioso tradicional, eles preferem que vocês se tornem ignorantes. Eles cobrem isso, né? Eles falam que Jesus vai vir como se isso fosse uma coisa real. E assim vai caminhando, e eles enriquecendo e empobrecendo vocês, tanto culturalmente, porque você trazer um contexto lá do Antigo Testamento ou dos dias de Jesus para os dias de hoje é uma pessoa que não tem cultura. É isso que eles estão fazendo. Estão tornando vocês ignorantes. E assim vai caminhando eles enriquecendo. E também empobrecendo na parte financeira. Está ouvindo, abençoado? Você que está no sistema religioso está sendo enganado. É isso que está acontecendo. Da próxima vez que você for ler algo na Bíblia, estude um pouco mais, se esforce. E eu recebo que você vai entender. Principalmente as coisas em relação à vinda de Jesus. Ele veio para pôr fim a um período de trevas, porque a lei de Moisés nunca foi capaz de trazer ao homem de volta à comunhão. Era imperfeita, não pela lei, mas pela carne do homem. Então foi mais fácil tirar o poder da lei e entrar com o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Cristo. E hoje reinamos com ele. E aí, claro que surgem outras dúvidas, né? Como a questão do mal, que vamos falar isso aí em outras mensagens. É muito importante você saber essa questão do mal dentro do reino de Deus. O importante agora é que você entenda que essa frase usada por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 29, era para se referir à troca de poder que haveria no mundo daqueles dias.
Jesus usa uma figura de linguagem de grande caos que aconteceria antes da entrada do seu reino no mundo. E para nós hoje o fato está consumado, porque o templo de Jerusalém verdadeiramente caiu no ano 70 depois de Cristo. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.